Boa noite, irmãos. A paz esteja convosco. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 6. O verso em destaque, número 5. Do 5 ao 8, na verdade. Amém? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, nessa passagem de Isaías, o que me marca aqui, e é o recado que eu quero deixar aos irmãos, é a questão da conversão de Isaías, né? Isaías teve esse encontro com Deus. O capítulo, nos versos 1, 2, 3 e 4, ali o irmão vai poder conferir esse encontro como foi, em detalhes. E na sequência, Isaías, humano, como nós, titubeia, fica em dúvida em relação à sua capacidade. E ainda aponta, né? Eu sou impuro, tenho lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. E é como nós somos no mundo, né? Nós estamos no mundo, na realidade, né? E o mundo é impuro. A gente sabe disso, né? Nós cristãos, no caso. E Isaías passa pelo processo ali de conversão, que é relatado aqui no livro. E logo na sequência, ele cria a coragem para dizer: eis-me aqui, né? Envia-me a mim para tal missão. Isso me remete ao que foi dito há um tempo atrás na igreja, falando em coragem, que a gente tem que ter coragem de fazer, de acontecer. E como cristão, a gente tem que ter a coragem de levar o evangelho a toda criatura, propagar esse evangelho, propagar o nome do Senhor Jesus, né? Então, esse é o recado que eu quero dar aos irmãos, que a gente possa ter essa conversão verdadeira e poder falar assim como Isaías, que mesmo estando no meio de pessoas impuras, estando no mundo, mas não sendo do mundo, que a gente possa falar: eis-me aqui, que eu possa ajudar o meu irmão, que eu vou falar o nome de Jesus e vou sempre glorificar o nome do Senhor Jesus a todos. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar participando, podendo participar do culto de oração. Entrego, Senhor, todos os louvores, todos os ensinamentos que serão ministrados aqui, tudo que será compartilhado com os irmãos. Agradeço pela vida de todos, peço bênçãos na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti
e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar os irmãos para estarmos louvando e agradecendo ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de todo o nosso louvor. Vamos louvar o Senhor em teus braços, tá? Hoje eu estou sem minha parceirinha de violão, ela está viajando, mas eu vou louvar o Senhor sem o instrumento musical, só com a minha voz, tá bom? Então vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio de novo em tuas mãos. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Eu vou estar hoje orando, né? Vamos estarmos orando juntos e vamos estar orando sobre um propósito, né, de intimidade e comunhão com Deus através da palavra e da oração, né? Essa unidade, essa comunhão que nós temos que ter com Deus, e nós só vamos ter quando nós estivermos praticando a palavra, vivendo a palavra e em oração constante. Eu gostaria de ler um versículo com vocês que está em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui está falando que nós devemos nos tornar praticantes da palavra, né?
e não somente ouvinte. E é através da prática da palavra, do viver a palavra, que nós vamos conhecer mais de Deus. E não é só o teu conhecimento, é viver, né? Através desse conhecimento, em obediência à palavra de Deus, em constante oração, intimidade com Deus, em observância à palavra de Deus, orando sem cessar. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo dia a dia a palavra se cumprindo, Jesus está voltando, já voltou para muitos nesse período, e nós precisamos estar vigilantes, orando, sem cessar, lendo a palavra, ouvindo, mas praticando, né? Colocando em prática, vivendo a palavra. Vamos orar, amados? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova cada dia em nossas vidas. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo, nós venhamos ser tocados, Senhor, a estarmos orando mais, a estarmos estudando mais a palavra, a estarmos colocando em prática dia a dia, Senhor, em obediência, observância à tua palavra, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, o tempo que às vezes nós jogamos fora e não temos essa verdadeira comunhão, essa intimidade contigo, aquele tempo próprio ali de união com a tua palavra através da oração, Senhor. Mas que teu Espírito Santo nos leve, nos convença a estarmos cada dia mais desejosos, Senhor, de estar orando, de estar te buscando, de estar lendo a tua palavra, de estar aprendendo mais e mais de ti, Senhor, para que possamos, Senhor, ser teus imitadores. Pai, nós pedimos, Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, ajuda a guardar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti. Ajuda a ter prazer na comunhão da oração, Senhor. Ajuda a ter prazer em estar em intimidade contigo, Senhor. Pai, eu coloco cada membro da nossa igreja, Liprocasa, em tuas mãos. Eu coloco cada pessoa que está nesse momento assistindo, Senhor, esse vídeo, Senhor. Que tu venha tocar em seus corações através do teu Espírito Santo. Que elas venham ter sede da tua palavra. Venham ter sede de estar na tua presença, Senhor. Nos leva, Senhor, a ter vontade de andarmos contigo e fazer como Maria fez, que escolheu a melhor parte, que era estar aos teus pés, te ouvindo, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu entrego em tuas mãos esse momento de oração e que possamos realmente, Senhor, estarmos dia a dia vivendo a tua palavra através da prática, Senhor. Através da prática, que sejamos testemunhas, Senhor, daquilo que tu queres que façamos, Senhor, que venhamos fazer a diferença, Senhor, nesse momento de crise, nesse momento que tantas pessoas, Senhor, estão sedentas da tua palavra. Eu entrego a minha vida, a vida de cada irmão, Senhor, que está nesse momento nos ouvindo, cada irmão que ainda vai ouvir esse momento, que tu venha, Senhor, realmente, Senhor, trazer a esses corações, Senhor, o desejo, Senhor, de estar em intimidade contigo. Tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueça, né? Oração e palavra sem prática não adianta. Temos que praticar, tá? Deus abençoe. Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, te cultuando, Senhor, te buscando. Sabemos que isso em alguns lugares, em muitos lugares isso não é possível, né, Senhor? E aqui a gente pode fazer isso livremente, Senhor. Então, obrigado, Senhor. Que a gente possa ver ao nosso redor, Senhor, as maravilhas que tu tens feito, Pai. Porque a situação hoje é complicada e muitas vezes a gente só consegue ver as coisas erradas em nossa volta, assim, as coisas ruins. Então ajuda, Senhor, ajuda que a gente consiga ver as tuas maravilhas, que elas acontecem, Senhor, direto. Pedimos, Pai, pelas nossas famílias, Senhor, que tu possas proteger as nossas famílias, Senhor, que tem sido alvo de inúmeros ataques, Senhor. Que consigamos
instruir os nossos filhos, Senhor, a seguir o teu caminho, Senhor. Que possamos entender aquilo que tu quer, Senhor. Que possamos fazer somente aquilo que tu quer, Senhor. Aquilo que for da tua vontade, Pai. Pedimos, Senhor, pelos nossos líderes, capacita eles, Senhor. Dá força, Senhor, dá energia para o que vem pela frente, Senhor. Que possamos ter líderes tementes a Ti, Pai. Que os nossos líderes entendam, Senhor, que Tu é o principal, que a Tua vontade é boa. Pedimos também, Pai, pelos nossos pastores, Senhor. Capacita também eles, Pai. Dá a eles condição de continuar fazendo a Tua obra, Pai. Pedimos pela saúde do pastor Horácio, da pastora Débora, do pastor Marcelo, da pastora Carla. Dá força a eles, Pai. Senhor, pedimos também pelos nossos filhos, que têm sido também alvo de inúmeros ataques, Senhor, seja na internet, na televisão, Pai. Ajuda-nos a dar uma base forte bíblica aos nossos filhos, Senhor, para que eles sejam criados no teu caminho, Senhor, para que eles não se desviem, Senhor. Te agradecemos grandemente por tudo que tu tens feito, Senhor, pelas coisas que a gente vê, pelas aquelas que a gente não vê, Senhor. Tu és bom, sabemos disso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estamos com bastante saudade de poder estar vendo pessoalmente cada um dos irmãos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar de uma palavra com os irmãos. A gente vem nesses cultos de quinta-feira. Eu acho tremendo, assim, cada louvor, cada oração, abertura, palavra que tem sido falada, né? Todo mundo que Deus vem usando e abençoando uns, abençoando a vida dos outros, assim, é muito legal, muito legal. Pena estar distante dos irmãos, mas Deus sabe, né? Irmãos, eu gostaria de estar orando com os irmãos. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo teu amor, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, tua graça, tua graça, tua graça. Ó Senhor, dai-nos sabedoria, Pai, entendimento. Em nome de Jesus. Fala conosco nesse momento, Pai. Fala com cada um de nós. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Amolece os nossos corações, Pai, para podermos ouvir Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, que possamos guardar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que a gente não peque contra Ti. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, que seja Tu, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero aqui pedir que o Espírito Santo venha estar consolando e confortando a irmã Conceição. Nós estávamos juntos nessa intercessão pelo irmão Walter e Deus sabe todas as coisas, né? É claro que dói, mas com certeza ele, da onde ele está, ele não iria querer voltar para cá. É nisso que a gente acredita. Peço também orações no mesmo sentido, pela família, pelos parentes da Andriele, pois o avô dela faleceu
nessa segunda-feira. Ele estava com câncer, já estava numa fase bem complicada. Meu sogro, na semana passada, esteve lá durante a semana inteira com ele. E antes mesmo disso, eles já haviam conversado, ele já havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador, né? E só estava debilitado, né? E de umas semanas para cá foi muito rápido assim, acabou ficando bem pior a situação. E segunda-feira ele partiu, né? Então peço também que os irmãos possam estar orando para que o Espírito Santo possa estar consolando cada familiar. O pai dela ficou, a princípio, estava digerindo bem, vamos dizer assim, mas quando chegou na hora ali do velório mesmo, aí não conseguiu resistir, vamos dizer assim, acabou chorando bastante, sentindo muito assim, né? Então eu peço que realmente os irmãos também possam estar nos ajudando nesse sentido. Amém? Irmãos, gostaria de conversar com os irmãos. Quem puder abrir sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu ultimamente estava estudando sobre um tema, até conversei com a pastora Débora sobre isso, sobre esse tema. Mas enfim, não é sobre esse tema que vai ser a mensagem, mas um pouco entra, né? Que seria, nós vamos, né? Gostaria de compartilhar sobre a graça de Deus, o que eu até estava vendo ultimamente e conversei com a pastora Débora, vai um pouco mais além disso, mas Deus é bom. Efésios 2, Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, que fala assim, minha versão é na linguagem de hoje, né? O vocabulário é um pouco diferente da sua, a princípio. Fala assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou. Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Eu gostaria de repetir esse versículo. Pois pela graça de Deus são salvos, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la,
pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Irmãos, quando eu vejo isso, e também aqui bem rapidinho, Efésios 1:4, que fala assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Eu fico... não tenho o que falar a respeito da graça, né? Como é que eu posso explicar? É um amor incompreensível. Nós naturalmente somos pecadores. Isso que vem desde Adão e Eva e consome toda a humanidade. Se não for Deus e a sua misericórdia, nós estamos lascados. É muita graça mesmo. A gente não merece mesmo. Aí eu fico pensando que Deus bom, que Deus maravilhoso é esse. Porque se você hoje está ouvindo a mensagem de Deus, se você hoje ora, se você hoje é uma pessoa diferente, é graças a Deus. Imagina, a gente já nasce pecador, a gente não precisa aprender a pecar. A gente já nasce sabendo pecar, a gente já nasce sabendo mentir, a gente já nasce sabendo querer ser mais do que o outro, a gente já nasce sabendo tendo inveja. O pecado a gente já nasce sabendo, não precisa ninguém ensinar. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que em nome de Jesus, no tempo certo, nós estaremos unidos com Cristo, dando glórias e cantando santo, 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 para toda a eternidade. A gente não merece nada. Não merecemos nada. Aliás, nada de bom. Agora, tudo que é de ruim, ainda seria pouco. Deus é muito bom. É muito bom. A gente, às vezes, ainda cristão, é meio cabeçudo, né? A gente às vezes ainda critica, porque isso, porque aquilo. Meu, se parar para pensar, não era para ter nada. Não era para ter comida nos armários. Não era para ter uma casa que seja alugada, emprestada, de favor, não interessa. Não era nem para ter, era para estar na rua. O ser humano não merece graça. Até porque é favor imerecido. Deus é muito bom. O que poderíamos dizer para Deus? Como? O que a gente falaria para Deus? Deus, mas olha só. Mas eu fiz aquilo, né? Fiz aquilo outro. Será que eu não mereço nada? Não, não merece. Se hoje estamos respirando e temos saúde, é graças a Deus. Se acordamos, é graças a Deus. Se temos um emprego, um trabalho para a gente ir e botar alimento dentro de casa, é graças a Deus. Deus é maravilhoso. Se os irmãos puderem abrir agora suas Bíblias em Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 23. 6, 23. Que fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora um pouquinho antes, Romanos 3, a partir do versículo 23 até o 26. Romanos 3,
do 23 ao 26. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem um perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. E aí continua, mas é até aqui. É graça. É graça. A gente às vezes ainda fica meio chateado com Deus, às vezes, né, que acontece uma coisa, acontece outra. Seja o que for, seja na área da saúde, seja financeira, seja emocional, material. Sempre a gente arranja uma desculpa para ficar bravo com Deus. Mas como, né, o pastor Horácio fala, né, só de levantar, só de acordar, já é para dar graça o dia inteiro. Agora, aí eu tinha escrevi, né, algumas coisinhas assim que eu tava. Pode alguns falarem assim, que bênção, né? Pois é, tudo bem, entendi, é pela graça. Eu não mereço nada, mas a graça de Deus me alcançou. Então, glória a Deus, que bom. Mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu sou, já que a graça é que me salva, é a fé. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe. Então, fechou. Pois é. Eu lembro que o Paul Walsh, pastor, né? Ele, uma vez eu vi uma pregação dele que ele comentou, ele deu um exemplo que eu achei muito legal. Nunca esqueci. Que é assim, ó. Imagine que você está atravessando a rua e olha para um lado, não vê carro nenhum. Só esqueceu de olhar para o outro lado. Quando foi atravessar, veio uma carreta e te atropelou. Beleza. Vamos só supor que você não morreu. Você vai ficar moído de uma carreta ter te atropelado, de ter tido um encontro com a carreta. Aí ele comenta, se num encontro com uma carreta, fisicamente você vai ser moído, imagine você ter um encontro real e verdadeiro, espiritual com Jesus. Nunca que se você tiver um encontro real com Jesus, você vai sair dali o mesmo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que mudar. Se você puder abrir Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2:20. Versículo 20. Gálatas 2:20. Aqui. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Que bênção, não? Como é que eu posso dizer que sou cristão, que eu tenho fé, se eu continuo no pecado? O pastor Marcelão, uma vez, ele estava dando um curso na igreja, eu não lembro exatamente do que era, mas eu lembro que ele falou assim, que a fé, ele puxou lá o original, do grego e tal, e foi explicando que para o judeu, e consequentemente para os autores dos livros bíblicos, né, que estão na Bíblia, quando fala fé, não é simplesmente acreditar que existe um Deus, até porque os demônios também creem e tremem. Mas não é só acreditar, é viver aquilo que você diz que acredita.
Aí entra Gálatas 20. Se eu creio em Jesus, que ele morreu e ressuscitou por mim, que ele é filho de Deus, ou o próprio Deus, ele vive em mim a partir de agora. Então, eu tenho que mudar. Óbvio, coisas graduais, não há me dar de soco e virar um anjo. Mas tem que mudar. Não vai ficar igual. Não, eu acredito em Deus, então fechou. É a graça. É a graça. Pois é. Só que se a graça te alcançou, tu vai mudar. Tu não vai permanecer igual. Se a gente diz que acredita em Jesus, que é cristão, mas não muda, é antibíblico. Não tem como. Não tem como. Tem que haver mudança. A gente é pecador, é miserável. Quando a gente encontra com o Salvador e tem, a partir daí, intimidade com Ele, tem que ter uma mudança. Aí, se você puder abrir 2 Coríntios 5,17. Está do ladinho aí, né? 2 Coríntios 5,17. Que fala assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Só confirma, né? Se nós realmente tivermos um encontro com Jesus pela fé e somos salvos por essa fé, nós vivemos essa fé. Aí o homem velho ficou. O velho homem, né? Tem um novo. Tem um novo, transformado por Jesus. Se eu acredito nele, eu tenho que mudar. Impossível eu acreditar em Jesus, mas querer viver da mesma maneira. Então a minha fé não é uma fé prática. Agora, Tiago, que se tem uma pessoa que se eu pudesse conversar, eu conversaria, é Tiago, né? Claro, Paulo, né? João e Tiago. Se eu puder voltar lá em Tiago, capítulo 2. Vamos ver o que Tiago fala sobre as obras, né? Obviamente que ele não vai contra o que Paulo fala, só que ele está falando de uma outra perspectiva, vamos dizer assim. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, do que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações ou obras, dependendo da versão, é coisa morta. Mas alguém pode dizer: ok, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé.
porque é uma fé prática, foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem ações é morta. Ou seja, para quem pensa que só acreditar salvou e que não precisa mudar, não precisa deixar o velho eu, vamos dizer assim, não precisa deixar Deus agir. Como é que eu posso explicar? Quem acha que, não, beleza, eu acredito em Deus, está tudo certo, já estou salvo. Não. Não está certo. Porque nós provamos, eu diria até para nós mesmos, nós provamos para nós mesmos que nós realmente temos fé e tivemos o encontro com Jesus, se as nossas atitudes mudarem. Porque se as minhas atitudes não mudarem, eu não estou vendo Jesus. Como é que ele pode ser o meu exemplo? Como é que eu posso imitá-lo se eu não mudei? Então a minha fé, na real, não existe. Ela é morta. A salvação, ela é pela graça. Mas o salvo muda. A gente não tem que... Como é que eu posso dizer? Não são as obras que salvam, mas os salvos fazem as obras. Com certeza. Absoluta. Inclusive, olha só como Deus é tão bom, que a graça é do início ao fim. É a graça dele que nos salvou, é a graça dele que nos dá fé. E essas obras que nós praticamos porque o conhecemos agora, elas só se realizam porque ele quer, pela sua graça. Filipenses 2,13. Vou acelerar por causa do tempo. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Fala assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações, ou seja, tanto o querer como o efetuar, dependendo da versão. Isso já mostra que a graça é tão gigantesca, que até as nossas boas ações e até a nossa mudança de comportamento só acontece porque Deus permite. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Fala assim. Aqui, ó. 2 Pedro 3,18. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. E não é graça no sentido de sair pulando, virando cambalhota, cheio do Espírito Santo. É graça no sentido do poder de Deus agir em nós para que a gente não volte para aquele pecado. E conhecimento no sentido de conhecer Ele, a sua vontade, ter intimidade com Ele, ler a sua palavra e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que, pela sua graça, sempre é pela graça. É sempre primeiro vem dele, depois chega em nós. Pela sua graça nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Pela sua graça nós praticamos as obras que vêm do Espírito e não as que vêm da carne. Deus é tremendo, é gracioso demais. Nós temos um Deus maravilhoso, muito bom, que só faz, é graça, graça, graça em cima de graça. Irmãos, era isso, o tempo já está longo, mas que Deus continue nos abençoando e que a gente possa sempre ser grato a Deus, não só de boca para fora, mas nas ações, no coração, na nossa mente, né? Que possamos ter aquela metanoia, né? Aquela mudança de mente que só o Espírito Santo, pela sua graça, pode nos dar. Amém?
Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos o teu amor e a tua graça. Obrigado, obrigado, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Continua conosco, Deus. E a tua graça de não nos deixar cair no pecado continue abundante em nossa vida. Transforma-nos a cada dia, que venhamos aprender contigo mais e mais a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos do mal, de toda tentação, de toda obra contrária de Satanás. Em nome de Jesus, que possamos ser testemunhos teus, sal e luz, que as pessoas vejam Jesus através de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Paz, irmãos, que Deus abençoe. Um abração, fiquem com Deus.